Oi, feliz ano novo, feliz Natal. Que época cheia de coisa, hein? Que época corrida. E olha que eu nem saí da cidade. Eu fiquei me lembrando do versículo que fala de Marta e Maria, né? Uma de um lado para o outro, desesperada, cuidando das providências que ela tinha que tomar em casa para a janta sair, ou almoço, não sei. E a irmã deitada aos pés de Jesus para ouvir os ensinamentos dele. E a que estava feita uma barata tonta falou: Jesus, bota minha irmã para me ajudar aqui com os afazeres. E a resposta de Jesus foi: ele fala, né? Marta, Marta, você fica aí preocupada com tantas coisas, mas Maria escolheu a melhor parte, que não vai ser tirada dela. Então, no meio da correria, eu me lembrei muito desses versículos, né? Como que às vezes a gente se sente dentro de um liquidificador, de tanta coisa que acontece ao mesmo tempo, tanta providência que tem que ser tomada. Mas sempre tem a maneira certa de fazer as coisas, né? Que é focando na melhor parte, que é estar com Jesus. Então, esse versículo ficou muito forte no meu coração nesse Natal. E eu espero que o Natal de vocês tenha sido maravilhoso, cheio de paz, como foi o meu. Muita paz, assim, sentindo a mão de Deus estendida sobre a minha cabeça, sabe? Com tanto amor, tanta generosidade, tanta benignidade que vem dele. Eu espero que essa tenha sido a realidade de vocês. E se não tiver sido, né, se o Natal tiver sido difícil, se a companhia das pessoas tiver sido penosa, eu falo como um testemunho. Deus é poderoso para transformar essa convivência, Deus é poderoso para transformar qualquer relação, qualquer. Por mais deteriorada que ela esteja, por mais que ela pareça totalmente fadada ao fracasso, Deus é poderoso para tirar mortos da sepultura, que dirá para transformar relacionamentos. Então, eu desejo, né, minha oração é para que esse mesmo sentimento que eu tive, sabe? Essa mesma constatação da mão de Deus derramando tanta paz, tanto amor, que seja uma realidade na vida de cada um de vocês. Durante a última semana, eu estudei o livro de Jonas. E eu gostaria de compartilhar o que eu aprendi. Eu não estou com nada preparado aqui, não estou com Bíblia, não estou com anotação. Eu só peguei uma bike para dar uma volta nesse primeiro dia do ano. E já tinha tempo que eu estava esperando o momento oportuno para fazer isso. E aí eu falei, vou aproveitar, né, essa manhã bonita. Então vamos lá, eu vou fazer o melhor para compartilhar de cabeça. É um livro muito pequenininho, fica o convite. Olha que legal, para você pegar um caderno, pegar uma Bíblia, uma caneta, um café ou uma água. Você lê esse livro, entendeu? Primeiro lê ele sozinho, não assiste o vídeo, porque ouvir o outro é bom, né? Eu consultei várias fontes, a gente sempre aprende, mas são muito importantes as percepções, né, que a gente tem sozinho, as dúvidas que surgem, né? Então, é muito bom ouvir outros, mas o mais importante é ler sozinho e crer, né, que Deus vai falar no seu coração em relação ao que está escrito lá. Muito bem. Como é que é o livro de Jonas? Ele é dividido em 4 capítulos. Tudo começa quando Deus fala para Jonas ir pregar em Nínive. E Jonas odeia com todas as forças esse comando que ele recebe. Ele é um profeta, e citado inclusive acho que no livro de Naum, ou Segundo Reis. Ele odeia, por quê? Porque Deus manda ele ir pregar para os assírios, que é um povo muito ruim, muito mal, muito mal. Existem registros de que cidades inteiras cometeram suicídio quando foram
cercados pelos assírios, porque eles torturavam assim de maneira extremamente maldosa, sabe, os prisioneiros de guerra. Então eles arrancavam o nariz, arrancavam a língua, separavam as famílias. Essa era a primeira coisa que eles faziam, separar as famílias. Então o povo achava melhor suicidar logo para não correr o risco de cair nas mãos deles, né? Então imagina, teve um autor, né, um comentarista que disse que Jonas ir pregar para os assírios, né, para vocês terem uma ideia do ódio que ele sentia pelos assírios, seria como botar um judeu, pedir para um judeu, né, que morasse em Nova York, talvez, por exemplo, para pregar em Berlim durante a Segunda Guerra para os nazistas. Imagina o quanto isso iria contra o senso de justiça do judeu, né? Ele queria ver, obviamente, os nazistas mortos. E aí Deus vai e manda ele pregar um evangelho de paz, né? Então, quando Deus dá esse comando para Jonas, a providência que ele toma é pegar, comprar não é ingresso não, comprar o ticket para o navio para ele ir para a direção oposta, que é Tarsis. Então, geograficamente, ele vai na direção oposta. E aí, né, a gente se coloca no lugar dele, né? Muitas vezes Deus quer que a gente faça coisas que são difíceis para nós, a gente tenta fugir disso, mas mais difícil do que ser obediente, às vezes, né, quando Deus pede uma coisa difícil para nós, é permanecer na desobediência. E aí a gente vê, né, ao longo do livro como a vontade de Deus é feita, independente de qualquer coisa, é feita inclusive de forma maravilhosa. Porque se o mandamento de Deus foi botar um judeu para pregar para o pagão, né, as conversões começam no navio de fuga dele. Olha só, muito bem, ele pega o navio na direção oposta, chega nesse navio, Deus manda um grande vento, um forte vento que quase quebra o barco, manda uma forte tempestade e Jonas vai para o fundo do navio e dorme. E enquanto ele dorme, os marinheiros, né, também pagãos, não são assírios, né, ele está pegando um barco para outra direção, mas esses outros pagãos, então, a Bíblia fala, começa cada um a orar para o seu próprio Deus. Deus com letra minúscula, né? Eles começam a jogar no mar o que eles podiam jogar para aliviar o peso do navio. Enquanto isso, Jonas está dormindo. Aí, o capitão do navio vê Jonas lá e fala: que é isso, mano? O que você está fazendo dormindo aí? A gente está para morrer aqui. Acorda, levanta, pede para o seu Deus, né? Talvez há saída, salvação para nós. E aí uma observação interessante é como que nenhum dos marinheiros atribuiu a causas naturais a tempestade, o forte vento, né? Como é diferente hoje, né? Hoje ninguém, assim, as pessoas vão pensar na previsão do tempo e tudo mais, ninguém pensa que existe o Deus que criou o mar, o céu, a terra, que manda no vento, que manda nos peixes, que manda em tudo. Aí Jonas entrega logo, né? Ele fala, olha... sim, as pessoas perguntam, quem é você? Sim, porque os pagãos começam a lançar sortes. Eu não sei como é que foi, se foi o palitinho para cada um tirar, não sei. Mas no meio da tempestade lá, eles lançam sortes para saber quem é o responsável por aquela tempestade, quem foi que aprontou alguma, né? E a sorte caiu sobre Jonas, né? Então Deus usa esse artifício pagão para revelar, né, Jonas. E aí Jonas confessa logo, eu sou hebreu, né, eu creio no Deus, aí Deus com letra maiúscula, no Deus que criou o céu, o mar, a terra, e eu tô fugindo dele, é por isso que essa tempestade está acontecendo. E aí eles falam, mano, como é que você faz uma coisa dessa? E agora o que a gente faz pra gente viver? Aí ele diz, olha, me lança no mar e o mar vai se acalmar na mesma hora. Como a gente vai ver mais na frente, Jonas quer morrer. Jonas literalmente prefere a morte, ele inclusive pede a morte 2 vezes, né? Por palavras, e aí ele tá pedindo em Atos, né? Ele literalmente prefere morrer do que pregar para os ninivitas.
E aí eles falam, mas assim, olha que coisa interessante, os pagãos não querem lançar Jonas no mar. Depois que Jonas fala o que eles têm que fazer, eles continuam insistindo, remando, tentando pelas próprias forças reverter aquela situação. E não adianta, assim, eles são completamente impotentes face à força do vento, da tempestade. E aí, esses pagãos fazem uma oração muito bonita, de temor a Deus, a esse Deus, ao único Deus, né, que é o Deus no qual Jonas crê. Eles pedem perdão, eles não queriam jogar Jonas no mar, né? Ele fala, poupa a gente desse sangue. E olha que interessante, esses pagãos se preocupam mais pela vida de uma pessoa, que é Jonas, do que Jonas se preocupa com toda uma cidade, né, com toda a cidade de Nínive, que tem... No final eles falam quantas crianças tem nessa cidade, então pela quantidade de crianças dá para estimar quantos adultos tem, mas assim, é uma cidade grande. Eu não sei se eu li que é uma estimativa de 600 mil, eu não sei, mas assim, uma observação interessante, né, que os comentaristas do livro fazem, como que esses pagãos têm mais a preocupação pela vida, né, de um outro ser humano do que um profeta do Deus Altíssimo, que conhece Deus, conhece a Deus. Muito bem, eles jogam Jonas no mar, depois de já terem feito uma oração a Deus, e o mar se acalma imediatamente. E aí vem um segundo, acho que um terceiro temor, sabe, de Deus em relação a Deus no coração desses pagãos, porque a tempestade se acalmou imediatamente, então eles constatam que o Deus a quem Jonas serve é o Deus que criou tudo. E aí eles fazem votos, fazem sacrifícios a Deus. Então é maravilhoso ver como que a conversão dos pagãos já começa dentro desse navio, sabe? Imagina uma nação judaica super, né, que jurava que a salvação pertencia só a eles, e o tempo todo, né, Deus manda que a mensagem seja disseminada em todos os povos, né? Jesus fez isso maravilhosamente o tempo todo e nos dá esse mandamento também. Muito bem, aí quando a paz começa para os pagãos, né, a bonança, a tempestade só continua e piora para o Jonas. A Bíblia ensina, a Bíblia fala que Deus mandou um grande peixe que engolisse Jonas. E o livro de Jonas, né, é um livro muito... As pessoas fazem muita piada em relação a ele, e muitas pessoas falam que não acreditam na Bíblia porque ela tem narrações tais como essa, de um peixe engolir um homem e o homem viver. Aí eu li vários comentários a esse respeito. Primeiro, que para Deus não é problema nenhum mandar um peixe que engula uma pessoa, que pode ter sido um peixe preparado para aquela situação específica, porque parece que no original, né, tá escrito Deus preparou, então assim, pode ter sido isso. Outro comentário muito interessante que eu li foi que, para quem crê na Bíblia, o primeiro versículo, no primeiro parágrafo, já é o que testa a fé, né? Assim, é a decisão que você toma, você vai acreditar ou você não vai acreditar que Deus criou tudo pela palavra do poder dele. Se você acredita que Deus criou tudo, mandar um peixe não é problema algum. E um terceiro comentário ainda sobre a baleia engolir Jonas é que a baleia azul tem um compartimento de reserva de oxigênio gigantesca, né, dentro de si, e quando ela engole lá a água e tal, e vem outras coisas juntos que vão parar nesse compartimento, causa muito mal-estar à baleia e ela vomita. E é justamente o que a Bíblia ensina que aconteceu com Jonas. Ele ficou 3 dias no ventre da baleia e foi vomitado. Muito bem. Quando Jonas está no ventre da baleia, vocês imaginem o sofrimento. O breu total, a umidade, os cheiros, suco gástrico para todo lado, a barulheira, né, do funcionamento do corpo da baleia, o calor, né, você está dentro de um mamífero. Eu li comentários que devia ser tipo 38 graus. E aí do ventre da baleia, Jonas faz uma oração a Deus, né? Ele fala: das entranhas do inferno eu estou orando, né,
dentro desse intenso sofrimento que eu estou sentindo. É uma oração maravilhosa, vale a pena ler. É muito pequenininha, ele cita 11 salmos, então isso mostra que Jonas, né, tinha um grande conhecimento do Antigo Testamento, né, do que estava escrito até então. Ele cita 11 salmos. Agora é engraçado que o Salmo 139 ele não devia ter lido, porque Davi fala, né, que se eu fizer minha cama no mais profundo abismo, lá tu estás. E a ideia de Jonas foi justamente fugir de Deus. Então, se ele tivesse lembrado, talvez até lembrou e mesmo assim insistiu no erro, né? Quem nunca? Não tem como fugir da presença de Deus. Aí ele ora das entranhas do grande peixe, e isso mostra pra gente como que o mais intenso sofrimento não nos afasta de Deus, não tem o poder de nos afastar de Deus, muito pelo contrário, nos aproxima e Deus vai ouvir, né? Porque a oração foi justamente essa, eu estou dentro das entranhas do inferno e eu estou clamando ao Senhor e eu sou escutado, né? Ele diz, a salvação vem do Senhor. Muito bem, ele faz essa oração e eis que Deus dá o comando para que a baleia vomite Jonas. E assim acontece. Então a gente vê aí como Deus dá ordem para o vento, para a tempestade, para a baleia, todo mundo obedece. Quem é que não obedece? O ser humano. Aí, beleza, Jonas é vomitado lá na praia, você imagina a situação da pessoa, né? Um comentarista disse que até fisicamente ele devia estar muito mudado, porque tanto ácido, tanta coisa pode ter queimado a pele dele, devia estar um caos. E eis que ele chega na cidade de Nínive. E a pregação que ele faz é essa: em 40 dias Nínive vai ser arrasada. Deus vai mandar a ira, a justiça dele aqui e acabou. E ele, né, todos os comentaristas são unânimes em dizer que para ele isso é... Né, ele queria ver todo mundo fritar naquela cidade. Ele queria ver realmente a justiça de Deus sendo feita via condenação. Né? Porque a justiça de Deus pode ser feita via condenação ou via perdão, isso é, condenação em Cristo, que é perdão para nós. Muito bem, mas na época Jesus não tinha nascido ainda. Mas havia a justiça de Deus, né? O perdão sendo feito via arrependimento, que é uma constante na Bíblia, né? A gente se arrepender, né? O convite ao arrependimento, a exortação ao arrependimento. Aí ele vai, e assim, os comentaristas comentam que ele deve, falam que ele deve ter chegado na cidade e falou, 40 dias, acabou para vocês, 40 dias Nínive será arrasada. E ele vai, grita, faz o que ele tem que fazer, e para grande surpresa, a cidade inteira crê, simplesmente isso, desde o menor até o maior. Desde um bebezinho até o rei se levanta do trono dele, ele tira a coroa, ele tira a roupa, o manto dele de rei, se veste de pano de saco, que na época era uma coisa que eles faziam para mostrar luto, para demonstrar tristeza, arrependimento. O rei proclama um jejum para todo mundo, até para os animais, que ninguém prove água, que ninguém prove comida, eu não quero ver um boi pastando, eu não quero ver nada disso. Vocês imaginam hoje, né? Se um presidente convoca uma nação a uma atitude dessa, de arrependimento, de temor diante de Deus. Quantos vão ouvir? Que rei vai propor uma coisa dessa, né? Mas assim, é impressionante assim, o sucesso arrasador da pregação de Jonas. E ele fica muito pé da vida, ele pede para morrer, quando ele vê, ele pede para morrer. Tá, ele faz a pregação dele, sobe uma colina e fica lá de longe para observar o que vai acontecer, torcendo para que, mesmo assim, a condenação venha. Assim, ele queria muito ver os ninivitas sendo fritados. E ele vê que Deus foi longânimo, que Deus foi bondoso, que Deus foi misericordioso. E é isso que acaba com ele. Jonas chora, Jonas pede para morrer. Ele fala, eu quero morrer, melhor para mim é morrer do que viver e tal. E aí na Bíblia fala, e aí Jonas ora para Deus, dizendo, você vê como é que
que esse tipo de forma de se dirigir a Deus também é chamado de oração. Porque Deus nos convida a uma relação tão íntima com Ele, né? Assim como Moisés falava com Deus, Deus falava com Moisés como quem fala a um amigo. Jonas vira para Deus. Vão ler na Bíblia pra vocês verem como é que está escrito isso lá. Mas Jonas vira para Deus e fala: eu não te falei que isso ia acontecer. Eu sabia que se eu viesse aqui, esse povo ia ser salvo, porque eu te conheço, eu sei que você é um Deus bondoso, longânimo, rico em perdoar, que segura a sua ira em relação ao pecado. E, tipo, basicamente ele joga na cara de Deus como que Deus é bom e que ele tá pé da vida com isso. Aí ele pede pra morrer e tal, aí vai e dorme. Aí acontece uma coisa muito singela, assim, que mostra como o senso de justiça do ser humano é totalmente falho e as nossas afeições são totalmente precárias, digamos assim. O cara queria ver a cidade inteira ser condenada. E aí ele pegou no sono, né? Ele foi, pregou, todo mundo se converteu, ele ficou pé da vida com Deus, tá lá esperando para ver raio cair do céu e nada acontece. Deus perdoou a cidade inteira, ele ficou pé da vida, pegou no sono lá nessa colina aí, nesse lugar onde ele foi. E aí é uma região muito quente, acho que desértica, e aí Deus faz crescer da noite pro dia uma aboboreira para dar uma sombra, gerar uma sombra e dar um alívio para Jonas. E aí Jonas acorda, vê aquela aboboreira e a Bíblia fala que ele fica extremamente feliz. Então a pessoa que estava suicidal até 2 minutos atrás, de repente está numa alegria estupenda. Então assim, oscila mais do que tudo, né? Aí ele fica super feliz com a aboboreira e tudo mais. Muito bem. Aí acontece que no dia seguinte, logo no início da manhã, Deus manda um bicho, um verme, comer essa aboboreira morre. E aí Jonas faz o quê? Pede para morrer de novo, fica suicidal de novo. E aí, o que Deus fala para ele no final é: Jonas, por acaso é razoável que você peça a morte? É razoável esse seu sentimento? É razoável essa sua revolta? Você criou uma afeição tão grande, você sentiu uma alegria tão profunda por causa de uma plantinha que você nem sequer fez. Sou eu que fiz a planta, entendeu? É razoável você sentir tanto amor, tanta alegria, tanta afeição por causa de uma planta que num dia nasce, no outro dia morre, porque assim eu quis. E você acha que eu não vou ter compaixão de uma cidade com, digamos aí, 600 mil pessoas que foram feitas à minha imagem e semelhança, que eu amo, entendeu? E assim termina o livro de Jonas, né? Deus mostrando quem é que dá a vida, quem é que dá ordem para as baleias do mar, para os ventos, para as tempestades e para os profetas, né? E para nós que somos seres humanos tão rebeldes. A minha mãe ficou muito, muito curiosa em saber por que motivo Deus escolheu um profeta tão teimoso, né? Para ter esse livro na Bíblia. E um comentário que eu li que eu achei muito pertinente, que eu acho que responde essa pergunta dela, é que o foco do livro não é a baleia, não é Jonas, não são os ninivitas, não é a aboboreira, é Deus. Né? Esse é mais um livro pelo qual é revelada a natureza e o caráter de Deus. O quanto ele é paciente, o quanto ele é generoso. Quem de nós não se identifica com Jonas? Quem de nós não é capaz de amar uma plantinha ou um pet mais do que um ser humano irritante, mais do que um ser humano que fez coisas ruins? E Deus manda a gente amar a todos. Deus manda a gente proclamar as mensagens, né, as boas novas da salvação em Cristo para todos, sem distinção. Então eu acho que Jonas representa todos nós, né? Ele tem um vínculo muito bonito com Deus, no sentido de clamar por Deus do ventre da baleia, do auge do sofrimento dele. Ele creu em Deus e foi ouvido por Deus, mas esse vínculo dele não se estendeu
aos ninivitas, não se estendeu aos demais. Então, assim, isso me fez pensar, né, no meu vínculo com Deus, por exemplo. Eu gosto muito de ler minha Bíblia, de estar lá no meu cantinho estudando do lado da janela, tomando um café com minhas canetas coloridas. Eu amo estudar a Bíblia, tarará, muito bem. Eu boto isso em prática quando eu saio para o mundo aí, quando eu saio da minha casa, né, do conforto da minha casa, dessa forma de religião que é muito importante, né, de conhecer a Deus. Quando alguém me irrita, quando alguém age de uma maneira que eu acho absurda, né, eu creio, eu sou obediente no sentido de amar essa pessoa, né, e mesmo se eu não amar, de abaixar a cabeça e falar, Senhor, eu não estou sentindo nenhuma empatia, nenhum amor por essa pessoa, mas eu creio que em Cristo eu sou capaz. Eu creio que Cristo vive em mim e Ele ama essa pessoa em mim, sabe? Eu boto a sua vontade acima da minha vontade. Isso é obediência, é você fazer mesmo quando você não quer, né? Então eu acho que Jonas representa todos nós e que esse livro de Jonas é mais uma revelação do amor de Deus, faz com que a gente conheça a Deus mais intimamente, né? Pra gente saber em quem a gente está confiando, com quem a gente está falando nas nossas orações, pra gente saber quem é esse Deus que mandou o Filho dele em carne aqui para viver entre nós. Então, a gente só vai fazer bem, isso eu garanto, se vocês pegarem esse livro para ler. E minha oração é que o Senhor revele no coração de vocês muita coisa, muitos ensinamentos maravilhosos, né, que eu não vi, mas que vocês recebam e que vocês compartilhem, porque assim um vai edificando o outro, viu? E no mais, feliz ano novo, aproveitem muito, que o ano seja cheio de descobertas de formas cada vez mais novas do quanto Deus é maravilhoso, do quanto Deus é bom, do quanto Deus nos enche de presentes, né? Ontem eu fiz uma retrospectiva 2022 e 3 versículos ficaram marcados assim para mim. Sede agradecidos, né, que Paulo fala. Eu acho que Deus tem me mostrado cada vez mais, tem feito com que eu veja de maneira cada vez mais nítida o quanto Ele é bom. Nossa, toda vez que eu bebo água, que eu tô com sede, eu bebo água. O alimento, uma cama para dormir, uma casa, os amigos, a saúde da gente, o nosso trabalho. Nossa, foram 3. Sede agradecidos. O de Apocalipse que diz, eis que faço novas todas as coisas. E... agora eu não lembro, mas eu vou botar na descrição os versículos. Eu espero que muitos versículos também tenham marcado o ano de vocês e que muitos outros marquem 2023. Lembrei, já estava indo embora. O 3º versículo foi primeiro capítulo de Tiago, versículo 5, que diz, e se algum de vós é falto em sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em face. Então, se você não tem sabedoria, peça a Deus e Ele vai te dar assim em abundância. Esse versículo me marcou porque em 2022 eu tomei algumas decisões que não foram muito sábias, quem nunca, né? E eu acho que eu não sou de ficar fazendo plano nem nada para ano novo, mas se tem uma coisa que eu desejo para 2023 é ter esse versículo em mente, assim, de não tomar decisões pautada na minha própria convicção, no meu próprio entendimento, porque para mim já está provado que eu não tenho sabedoria, entendeu? Mas eu tenho um Pai bondoso e perfeitamente sábio e perfeitamente disponível que me ouve e que me orienta. Então, eu vou fazer uso disso.